Olá pessoal, bem-vindos. Nesse momento vamos iniciar um novo curso dentro da DevMedia. Esse curso é um curso de ASP.NET direcionado para a linguagem C Sharp. Nós tivemos anteriormente um curso de C Sharp. Nós vamos utilizar aqueles conhecimentos que foram nivelados anteriormente nesse nosso curso. E esse curso serve também para quem não teve contato com o curso anterior da mesma forma. Nós iremos utilizar conceitos de C Sharp para a criação de sistemas web, ok? Bem, o que a gente precisa inicialmente entender sobre sistemas web? Qual é a diferença de um sistema web para um sistema que roda uma aplicação executável Windows em C Sharp, por exemplo? A aplicação web, ela tem uma característica principal de dependência ao browser, ou seja, numa aplicação Windows, você consegue acessar toda a infraestrutura de baixo nível da máquina. Você tem um acesso direto a essa infraestrutura, mesmo tendo uma aplicação remota. Já na aplicação web, essa situação muda um pouco, porque você está rodando a aplicação dentro de um browser. Esse browser, hoje em dia, com essas políticas de privacidade, de segurança, elas geralmente bloqueiam muito esse acesso. Então, para você ter algum tipo de acesso mais a nível de hardware na máquina do seu cliente, aí você precisa utilizar alguns recursos para que essa aplicação funcione de maneira mais adequada. Mas, bem, o que você precisa saber agora no início é que uma aplicação via browser ela é um pouco mais delicada e ela trabalha a um nível um pouco mais alto nessa hierarquia de acesso ao sistema. Para você que está iniciando, isso não tem muita importância, mas é interessante saber que você está dependente do browser. O browser é o seu, como é que eu posso dizer, o seu local de execução do seu programa. Então é isso que a gente vai aprender a fazer numa primeira instância nesse nosso curso, esses programas mais simples dentro do ASP.NET, entender como é a estrutura de funcionamento do próprio ASP.NET e, num segundo momento, então, partir para aplicações um pouco mais complexas. Ok? Bem, o que eu preciso para rodar uma aplicação ASP.NET? Eu preciso que o meu .NET, o meu framework, esteja configurado dentro do meu IS. IS é o Internet Information Services, que fica dentro do meu Control Panel, tarefas administrativas, ferramentas administrativas. Aqui está então o Internet Information Service. Se você não tem esse aplicativo instalado na sua máquina, você precisa acessar o CD do Windows. Nas instalações de componentes do Windows, né, do próprio Windows, você pode achar a instalação desses componentes através do painel de controle, adicionar e remover programas, adicionar e remover o Windows Components. Então aqui você tem a opção Internet Information Service. Ok? Para que você consiga debugar essas aplicações dentro do seu Visual Studio, você precisa ter algumas opções selecionadas. Então, uma delas é Front Page 2000 Server Extensions. Você precisa disso para poder trabalhar com o Visual Studio, o debug do Visual Studio, bem dentro do seu browser, ok? Então você precisa então do www service instalado. Então, além do Front Page 2000 Server Extensions, ok? Vai ter o Common Files, Documentations, pode deixar essas opções ativas, o resto por enquanto não precisa, mas essas são as opções principais. Bem, se você não tinha o IS instalado na sua máquina antes e você tinha o framework instalado, vai acontecer uma coisa. Se você abrir o seu Internet Information Services Default Website, você vai ver nas propriedades que se você instalou o IS depois de instalar o .NET Framework, não vai aparecer essa guia ASP.NET aqui como eu estou mostrando. Ok? Essa aba precisa aparecer para que você rode aplicativos ASP.NET. Ok? Se não está aparecendo, como você faz para resolver isso? Vou abrir outra janela do meu Windows Explorer. Vá até a sua pasta do seu Windows, como eu estou indo aqui, na pasta Microsoft.NET Framework. Nós estamos rodando a versão 2.0 ponto algum build, né? E você vai ter dentro dessa pasta aqui
um aplicativo chamado ASP.NET under reg iis.exe. Então, o que eu faço? Abro um console com o comando cmd, ok? Vou executar esse meu ASP.NET reg iis.exe, espaço -i. O que ele faz? Ele registra o ASP.NET dentro do IIS. Ele faz o link do nosso .NET Framework com o Internet Information Service. Eu posso instalar novamente por cima, que não tem problema algum. Ele vai apenas instalar as opções default no meu IIS. O IIS é quem faz rodar as páginas web, é o meu servidor de web. Ou seja, eu vou servir páginas HTTP através do meu IIS. Tá? O que eu fiz agora? Eu habilitei então o meu IIS para executar páginas ASP.NET através da execução desse comando. Perfeito? Vamos fechar aqui. Então, posso fechar aqui também. Como o meu IIS funciona? Bem, nós vamos rodar as aplicações localmente. É claro que um servidor Windows 2003 Server, por exemplo, que roda um aplicativo web, ele tem todo um aparato para poder rodar essa aplicação. Nós vamos rodar isso de uma maneira muito mais simples aqui. Você vai rodar o seu browser em uma porta específica, que por default a porta para HTTP é a porta 80. Você pode configurar outras portas aqui através da opção Advanced. Eu poderia configurar outras portas para que respondessem simultaneamente pelo meu comando HTTP. Ok? Mas eu vou rodar apenas na porta 80, que é a porta default. O que acontece? Quando eu abrir meu browser, para eu acessar o meu IIS localmente, eu uso a chamada localhost. Se eu chamar no meu browser localhost, aqui, pode ser dessa forma, ele vai abrir então o meu IIS. Eu não autorizei a visualização dessa página, mas está funcionando o meu IIS, ok? Com localhost. Ou funciona dessa forma, pode ser sem o HTTP também aqui, localhost. Ou funciona através do endereço do IP 127.0.0.1, que a gente chama de loopback, ou seja, um IP que roda a minha própria placa de rede, entende? Ele visualiza localmente a minha rede. Então, se eu chamar http 127.0.0.1 ou localhost, eu vou estar visualizando a minha máquina. Como eu estou chamando dentro do meu browser isso, ele vai chamar então o comando HTTP. Ele vai chamar a execução do meu HTTP, ou seja, o que for executado dentro desse meu IIS. Como que o IIS funciona? Por default, o que ele faz? Se você vir nas propriedades do IIS, ele pega uma página, que aqui é a página home dele, que está localizada aqui, e executa essa página, os arquivos dessa página para visualização. Quando você entra no endereço www.devmedia.com.br, ele vai lá na pasta do servidor que está indicada no IIS daquele servidor, ou se aquele servidor é um servidor Linux, então na pasta delimitada pelo Apache daquele servidor, e verifica que arquivos são esses que vão executar essa aplicação em tal linguagem. Ok? Para eu poder visualizar esses arquivos do meu diretório, eu posso habilitar então essa opção de browsing dos meus arquivos. Deixa eu dar um aplicar aqui. Perfeito. E ele já habilita então o browsing do meu diretório. Se eu der um F5, então agora eu posso verificar quais são os arquivos que estão na minha pasta de execução. Perfeito? Bem, mas o que é isso? Eu tenho então a minha pasta principal e eu posso criar outras pastas. E é isso que nós vamos fazer dentro do nosso curso de ASP.NET. O próprio Visual Studio vai criar essas pastas automaticamente. É isso que nós vamos fazer. Ok? Bem, uma configuração a mais que a gente tem aqui no nosso IIS é a configuração de arquivos. Ou seja, eu posso definir quais são os arquivos que serão chamados automaticamente se essa pasta for aberta. Ou seja, se eu colocar um arquivo chamado default.aspx nessa minha pasta do IIS, inetpub www root, ele vai abrir automaticamente esta página.
Mas isso é um outro assunto. Nós vamos focar agora no aprendizado do ASP.NET. Tá ok? Por aí nós vamos começar então. Bem, vamos ao Visual Studio agora. Fechando aqui. Abrindo o Visual Studio, você vai ver então, você vai ter a opção de criação de novo website. Ok? Nós temos algumas opções para você criar um website, criar um web service e algumas outras opções. Nós vamos criar um website. Aqui você tem como escolher se a localização vai ser por file system ou por HTTP. No nosso curso, eu aconselho também quem está fazendo o seu projeto em casa que utilize o HTTP. O file system, o que ele faz? Ele não usa o IIS. Ele tem um emulador de IIS que roda internamente pelo Visual Studio. Acontece que depois, eu acredito que o teste dessa aplicação, o debug dessa aplicação, e até um deploy futuro, depois que a aplicação estiver correta, estiver pronta, fica um pouco mais dificultado. Usando o HTTP, você já deixa então o endereço pronto. Olha, ele coloca localhost / alguma coisa. Vou chamá-lo então de website sample. É muito importante você verificar também que linguagem você está usando para a criação do seu site. Nós vamos usar Visual C#. Ok? Então, esse endereço vai ser criado dentro do nosso IIS local. Se você configurou direitinho o seu IIS, ele vai funcionar dessa forma. Ok? Pode mandar seu e-mail se não conseguir configurar legal, que nós prestamos um auxílio em relação a isso, ok? Vamos lá então. Pronto. Ele criou então uma solution nova chamada Website Sample, criou o nosso Website Sample também, com um arquivo default para iniciar a nossa aplicação. Certo? Quando você for rodar essa aplicação, fazer o debug, assim como nós fazíamos uma aplicação Windows, ele vai abrir um browser. Ok? Se você clicar F5 ou der um debug, ele vai chamar o browser. Olha aqui, ó, nessa opção, esse warning que ele deu na tela, ele diz que o debug não estava habilitado porque não tinha um arquivo especial chamado webconfig file. Você tem a opção aqui de adicionar automaticamente esse webconfig. Faça isso para iniciar o seu estudo, não tem problema algum. Ele vai simplesmente habilitar o debug. Agora em ASP.NET nós temos muitas variáveis e muitos detalhezinhos para ver que nós não tínhamos antes dentro de uma aplicação Windows, que era um tanto quanto mais simples para executar. Agora nós temos o browser executando a aplicação, ok? Então é um pouco mais delicado. Aqui você pode ver, abrir o browser e a nossa página em branco está sendo executada pelo IIS, localhost, a nossa pasta que foi criada, o website sample, e chamou o arquivo que estava setado como default ali, que era o default.aspx. Se você agora olhar no seu IIS, prestar atenção, você vai ver que ele criou aqui no default website a sua pasta website sample, ok? Então o Visual Studio cria isso tudo automaticamente. É interessante, ele faz toda essa criação automática, você não precisa se preocupar com isso. Então apenas você tem que se preocupar nessa primeira aula em instalar o seu IIS, verificar se ele está instalado de forma correta. Se o ASP.NET, se o .NET Framework está instalado também, a versão 2.0, né? Para que a gente possa continuar então com a nossa aula adiante, ok? Então essa primeira aula é para você fazer sua configuração e testar, ver se vai abrir essa página em branco mesmo e ver se o nosso estudo pode continuar tranquilamente. Tá ok, pessoal? Por enquanto é isso, até logo.